Graça e paz, boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Chamar, amados colegas, amigos, e que estão conosco aqui nessa live hoje, de forma extraordinária, né? Não estava presente a pastora, devido a um incidente que ocorreu ontem com ela, e ela me pediu aqui para dar esse apoio hoje, para não ficarmos sem o culto do estudo da palavra. E eu prontamente aceitei, é um desafio, mas eis-me aqui, diz a palavra do Senhor, e esse é um desafio para mim hoje, estar com vocês aí online, né? O dia foi corrido, preparando tudo, mas louvado seja o Senhor por este momento, né? Esse momento de estudo da palavra. Ontem a pastora teve aquele incidente, né? Ela teve uma queda, e ela sofreu uma queda, e estamos em oração pela vida dela, vamos orar neste momento, né? Crendo que Deus vai restaurá-la, e em breve ela estará conosco aqui ministrando a palavra. Amém? Vamos orar? Amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, que é a causa de não sermos consumidos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade sobre cada um de nós, pelas tuas mãos estendidas, ó Pai, pelos teus ouvidos atentos às nossas orações. Cremos, ó Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. Cremos que o Senhor tem nos visitado, Senhor, de uma forma bondosa. E oramos agora, Espírito Santo de Deus, de forma especial, em favor da nossa pastora Elizabeth. Que o Senhor encontre, Deus, na sua casa. Que o Senhor venha restaurá-la 100%, repreendendo todas as dores. Que não haja sequela desse incidente, em nome de Jesus. Que ela seja restaurada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor venha tocá-la em nome de Jesus, e haja um renovo do Senhor sobre a sua vida. Oramos para que em breve ela esteja conosco, Senhor, fazendo aquilo que ela ama fazer, que é ministrar a tua palavra. Oramos em especial também pela vida do Diogo. Deus, fortalece o teu servo. Te agradecemos pela vida do Guilherme, também conosco nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, por ele estar prontamente aqui para te servir. Que o Senhor abençoe a vida do Diogo, Senhor, que o Senhor também renove, no nome de Jesus. Abençoa cada um que está na sua casa, abençoa cada um de forma especial, ministrando algo nessa noite, Senhor, naquilo que o Senhor precisa falar, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos vivifica, Senhor, e é nesta palavra que nós confiamos, uma palavra, Senhor, que é poderosa, porque é a palavra de Deus, a palavra que traz vida onde há morte, a palavra que traz vida onde há morte, como foi ali, Senhor, diante daquele vale de ossos secos, diante de uma palavra, Senhor, houve vida, aonde não havia mais esperança, e nesta hora nós declaramos vida, aonde não há esperança, declaramos vida, aonde não há força, declaramos vigor, declaramos alegria do Senhor sobre cada vida nesta noite. Vai ao encontro de cada um, Senhor, e de forma especial, o teu Espírito toque nesta noite, no nome de Jesus. Te agradeço também pela vida do meu marido, que está comigo aqui neste templo, que o Senhor visite, que o Senhor toque também no seu coração. Abençoa todos os familiares, abençoa a tua igreja, Senhor. No poder do sangue de Jesus nós declaramos um vinho novo sobre cada um nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade, né? Louvamos a Deus por você que está aí nos assistindo neste momento, que o Senhor possa encontrar você, né? Não sei qual a sua necessidade, não sei os desafios que você tem enfrentado, mas creio que o Senhor é com você. Amém? E em especial estamos intercedendo esses dias, né, desde ontem, pela vida da pastora. Ela, como eu mencionei, teve um incidente aqui na igreja, ela caiu, bateu a cabeça, e eu peço a vocês que continuem orando pela pastora. Ela é uma mulher forte, né, mas a gente sabe que não é fácil lidar com dores. Ela teve fraturas, e isso causa muita dor, debilidade, mas que o Senhor vai restaurar. O Deus Jeová Rafa, o Deus que cura as enfermidades, há de curá-la em nome de Jesus. Obrigada, pastora, por essa oportunidade também, confiar esse momento a mim. Amém? Obrigada, então. E antes de começarmos, vamos ler a palavra, o texto de Isaías 26, versículo 3. Esse texto tem falado muito ao meu coração desde segunda, e estamos falando muito sobre propósito esses dias, né? Desde junho, o mês da vocação, a gente tem falado muito sobre propósito. E o texto de Isaías, eu convido você a abrir a sua Bíblia e lermos esse texto. O texto nos fala:
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vou repetir novamente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? E a pergunta que eu inicio esse momento é: você sabe qual o seu propósito? Você conhece o seu propósito? Você sabe por que o Senhor te chamou? Você sabe o motivo de estar aqui na igreja Batista Chamar? Ou o motivo de você estar em alguma outra igreja? Você sabe o seu propósito? O texto nos fala sobre um propósito firme. O texto nos fala que aquele que tem um propósito firme, o Senhor guarda em perfeita paz, né? O Senhor dá uma perfeita paz àquele que tem um propósito firme. E como mencionamos, desde o início de junho, temos falado de propósito. O Senhor também tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, em ser intencional, né? Quando falamos de propósito, falamos de intencionalidade, né? Tenho intenção em fazer algo. E a pastora também tem ministrado nos domingos sobre propósito, né? Sobre chamado, sobre propósito. E nesse texto nós vemos que o Senhor vai guardar aquele que tem um propósito firme. E falar de propósito também é falar de chamado, é falar de uma missão. Quando falamos em propósito, falamos de intencionalidade, né? Em fazer tudo com uma intenção, com um objetivo, com um foco, com um propósito. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Ninguém anda por andar. Ninguém pode vir para a igreja de qualquer jeito. Se viemos para a igreja, viemos com o propósito de adorar. Tudo deve ter um propósito. A sua vida tem que ter um propósito, amém? E o texto nos fala isso, que o Senhor vai guardar em paz aquele que tem um propósito firme. Você tem um propósito firme? Muitas vezes a gente começa uma dieta, eu estava falando isso ontem com as mulheres ali do Grupo Ruth, que a gente começa uma dieta, na segunda a gente propõe fazer essa dieta, e vai na segunda, na terça, até na quarta. A primeira pizza que a gente encontra na nossa frente, a dieta vai embora. O propósito, então, já não era mais firme, não é verdade? Às vezes a gente começa um propósito, vou estudar, vou acordar às 5 horas da manhã, vou cumprir metas, né? Mas, no caminhar, na primeira semana, esse propósito já não é mais firme. E, principalmente, quando nos diz respeito à obra do Senhor. Muitos começam a caminhada, mas o propósito já não é firme. E eu te pergunto, seu propósito é firme? Se o seu propósito está firme, o Senhor vai guardar a sua vida em paz. Amém? E falando ainda de propósito, o propósito firme, né? A gente estava ali na segunda-feira com a missionária Durvalina, na nossa última aula, né? O culto de encerramento do semestre do Seminário Betel, e a gente foi muito edificada com essa palavra, né? Desse texto. E ela ali nos falou acerca desse propósito, do chamado, de missões. E ela falou algo que marcou. Ela falou que o propósito firme requer de nós coragem. E quando eu falo de coragem, foi uma das características que eu falei para a minha pastora, quando ela fez aniversário agora, dia 27 de junho, que ela é uma mulher corajosa. Ela tem um propósito firme, uma mulher corajosa, uma mulher que desafiou tudo, né? Recebeu o chamado, veio para o Recanto das Emas, há mais de 20 anos atrás, no início do Recanto, solteira, foi desafiada, aceitou o desafio, veio. Foram muitas as críticas, muitos preconceitos que ela sofreu por ser mulher no pastorado, mas ela se manteve com um propósito firme. Então, pastora, você está com um propósito firme. O Senhor vai guardar a sua vida em perfeita paz. Amém? E precisamos entender isso, irmãos, que o propósito ele não diz respeito a cargo, a ofícios, não é? Mas o propósito diz respeito à missão de Deus. Então não é cargo, não é liderança, é a sua missão. E onde estivermos, nós podemos fazer missão. Onde estivermos, há um campo missionário, há vizinhos precisando de Jesus, há pessoas precisando de Jesus. No nosso trabalho é um campo missionário. Aonde estivermos é um campo missionário. Então não é um cargo. Irmão, eu só vou cumprir meu propósito se eu for chamada para liderar. Não, você pode começar o seu propósito hoje, servindo aonde você estiver. Até mesmo aí dentro da sua casa, não é? Nesse momento de pandemia, você pode estar servindo, enviando uma mensagem, falando do amor de Jesus para pessoas que precisam de Jesus. Não é? Que você possa cumprir o seu propósito e você possa se manter firme nesse propósito até o fim.
porque precisamos, irmãos, estar firmes até o fim, porque é no final que a gente vai ter a vitória, não é no meio, não é no começo, é no final, amém? Que você continue firme no seu propósito. Muitos estão procurando tantas coisas, não é? Nesse momento a gente procura live, tem gente procurando live o dia todo, tem gente procurando vários canais, procura uma coisa, escuta sobre uma palavra, escuta outra palavra de outro jeito, e ali começa a haver uma mistura, não é? Não sabe que propósito seguir, não sabe o que seguir, e ali é uma confusão até mental. Mas aquele que tem um propósito firme, ele vai seguir a Jesus, amém? Ele vai continuar firme com Jesus, ele vai seguir a palavra, amém? O propósito, lembre-se disso, não diz respeito a cargos nem ofício, mas a missão de Deus. Você precisa conhecer o seu propósito. Você precisa hoje identificar esse propósito na sua vida e se manter firme a ele até o fim. Seja o que for, o Senhor te chamou para fazer algo específico, porque o propósito do Senhor é específico, ele é determinado, não é? Então que você entenda qual é o seu propósito. Às vezes é só, eu vou limpar a sua igreja, o seu propósito é limpar a igreja, limpe com alegria, faça com firmeza, e o Senhor guardará em perfeita paz a sua vida, porque a palavra ainda conclui que esse que guarda o propósito firme é aquele que confia no Senhor. Amém? Então, se você confia no Senhor, pode vir o que vier, você vai manter-se firme no seu propósito de servir ao Senhor. Não vai ser levado por vento de doutrina, não vai ser levado por várias pessoas que estão aí falando o tempo todo nas lives, né, nos canais. Há muita gente falando tanta coisa, mas pouca gente falando de fato a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Viva a palavra do Senhor, amém? É com essas palavras que eu dou início a esse momento da palavra, esse culto da palavra. Eu não vou falar de um assunto específico, de um estudo, não é? Até falei com a pastora se eu deveria dar continuidade, não é? Ali ao Sermão do Monte, mas ela pediu para eu pregar uma palavra, né? Uma mensagem. E é isso que a gente vai fazer. Mas eu começo essa palavra dizendo isso. Identifique, irmão, o seu propósito. Mantenha-se firme nele, não se deixe levar por outras pessoas, não se deixe conduzir pelo mundo, não é? Estamos no mundo, mas somos diferentes, fazemos a diferença, né? Como recentemente a pastora falou acerca do sal, nós somos o sal, nós somos a luz, precisamos brilhar onde a gente estiver. Aquele que tem um propósito firme, ele brilha. Aquele que tem um propósito firme, ele salga. Ele faz a diferença na sua casa. Ele pode estiver onde estiver, mas ele vai estar com Jesus fazendo a diferença, amém? Mantenha-se firme no propósito. Esse tempo difícil vai passar e aí a gente vai perceber quem são aqueles que mantiveram o propósito firme. Eu espero que você seja um dos que vai permanecer firme até o fim, né? Ano passado foi um dos temas da igreja, firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha só, então se mantenha firme, irmão, no seu propósito, no seu chamado, e Deus te concederá em você perfeita paz. Amém? No nome de Jesus. A gente quer dar uma saudação especial aqui, os irmãos que estão conosco, não é? A pastora especial, né? A pastora Beth, a irmã Gisélia, a Jusileia, Flaviana, Vicente Paulo, amém? Francisco, Fábio, Deus abençoe cada um de vocês. A pastora está ainda falando aqui que está com muitas dores, né? Que a gente possa continuar em oração por ela, amém? Adelaine, minha amiga ali em João Pessoa, Seminário Betel, um grande abraço, Adelaine, para você. Minha irmã Alice, todos que estão aqui conosco nesse momento de estudo da palavra, de ministração da palavra, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração, dentro dessa palavra que a gente acabou de ministrar, que o Senhor venha visitar o seu coração neste momento e falar tudo aquilo que você talvez esteja esperando uma resposta, talvez esteja esperando uma direção, um direcionamento de Deus. Tudo isso está onde, irmãos? Na palavra. Esses dias a gente tem lido ali o Salmo 119, né? A gente está fazendo o culto do lar e a gente começou a ler o Salmo. Mas chegou no Salmo 119, a gente já sabe, né? 176 versículos, um salmo longo, mas um salmo profundo. E esse salmo fala muito sobre a palavra. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto, durante o salmo, é que ele, em alguns momentos, sempre vai falar: a palavra vivifica.
Ou seja, essa palavra ela traz vida, essa palavra ela traz vigor, essa palavra ela traz esperança. Essa palavra é a palavra de Deus. Que você leia a palavra, que você estude, que você se alimente dessa palavra diariamente. Mantenha-se firme nesse propósito, né? Quando a pastora falava de propósito, o chamado dela, e desde cedo ela era envolvida com a mocidade, né? Esses dias até uma das lideradas dela, acho que é Marisete, falou comigo, disse: manda um abraço para a pastora, eu fui liderada dela. E a gente via a pastora contar, né, que era envolvida com o Senhor, né? Então, assim, a gente se alegra, porque aqueles que têm chamado é envolvido com o Senhor, né? Eu também me lembrei da época da minha juventude, gostava demais dos congressos, das gincanas. Esses dias, quando eu passei ali em frente à Igreja Batista Sião, ali na Ceilândia, eu falei para meu marido: olha, eu passava a minha adolescência aqui nos congressos de adolescentes, de jovem, como era bom. Foi a melhor fase, né? Aproveitar cada momento que a gente pode na presença do Senhor. Aproveite esse momento que você tem da palavra, aproveite esse momento que você está em casa para cumprir o seu propósito. Levante-se, leia a palavra, ore com a sua família, faça um propósito nesses dias. São tempos difíceis, irmãos. Precisamos nos manter firmes a esse propósito, precisamos nos posicionar de fato e de verdade. É um tempo que o Senhor parece que está filtrando pessoas, então precisamos ser filtrados pelo Senhor, malhados ali, mas para sair de verdade, aquele que tem um propósito firme. Que você se mantenha firme na casa do Senhor, amém? E quando for o momento de abrir as portas da igreja e todo mundo puder estar, você seja um dos primeiros a sentar aqui neste lugar, amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te damos graça mais uma vez por este momento da palavra. Te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, é quem nos vivifica. É a tua palavra que nos traz cura. É a tua palavra que nos dá direção. É a tua palavra, Senhor, que nos renova, Senhor, quando muitas vezes estamos sem força. É na tua palavra que encontramos o alimento, Senhor, que fortalece as nossas mãos, que fortalece os nossos pés, que nos alimenta todos os dias. Aquele alimento que muitas vezes, ó Pai, é liberado todos os dias, um maná do céu, quando vamos para o nosso lugar secreto para procurar um relacionamento com o Senhor. Ao lermos ali a tua palavra, o Senhor fala conosco. Deus, quantas vezes o Senhor tem falado aos corações? O Senhor sempre está falando. Deus, que possamos estar atentos à tua voz, que possamos estar atentos à tua palavra. O Senhor tem nos falado nesses dias de tantas formas, Senhor. Precisamos ouvir unicamente a tua voz. Nos faz entender e conhecer a tua voz, Senhor, não a voz do mundo, não a voz de outras pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, mas unicamente a voz do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos ensinar a seguir firmes nessa caminhada, a seguir firmes nessa jornada com o Senhor, firmes nesse propósito até o fim. Senhor, talvez muitos estão desistindo da fé, talvez muitos já questionaram o Senhor, mas a minha oração nesta hora, Senhor, é para que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifique, fortaleça, alegre o coração, Senhor, dando a convicção de quem Ele é em Cristo, dando convicção de que tudo isso vai passar, dando a convicção de que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Deus, que cada um possa continuar confiando no Senhor, que possamos confiar em Ti, sem duvidar. Deus, confiando todos os dias, ó Pai, na Tua palavra. Sabemos que o Senhor tem liberado promessas, o Senhor continua a nos dar promessa, porque Tu és fiel em cumprir a Tua palavra, Senhor, e nós cremos que o Senhor é fiel em cumprir cada uma das Tuas promessas, e que haverá um tempo de alegria, assim como diz lá no Salmo 126, que vamos um dia, Senhor, sorrir e cantar, porque esse tempo vai passar, no nome de Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a palavra no texto do Evangelho de João. João capítulo 2. Como eu falei, a pastora me ligou para ministrar uma palavra, né? Eu não vou direcionar em um estudo, mas a palavra do Senhor.
E ela disse, não, Andréia, vai, porque eu sei que você tem uma palavra aí, que você vem escrevendo devocionais, então eu creio que você está preparada. Tem algum texto. Realmente a gente tem que estar preparado, né? O obreiro tem que estar sempre preparado. E eu estava com essa palavra já essa semana, a gente vem ministrando as devocionais, esses textos, essas reflexões acerca desse milagre de Jesus, né? Esse primeiro milagre de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar algo a mais nesse texto e tendo como foco principal esse milagre. Amém? Eu vou ler esse texto, versículo 1 ao 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Esse texto é bem conhecido, né? Um texto que fala aí do milagre de Jesus, e eu creio que a maioria das pessoas que estão conosco hoje nesse culto conhece esse texto, né? É um texto que relata esse primeiro milagre, um milagre extraordinário. Esse milagre é relatado apenas no Evangelho de João. Amém? E esse texto mostra que Jesus não era uma pessoa comum. Talvez até aquele momento Jesus era uma pessoa comum, né? Mas ali ele passou a se revelar alguém muito especial, né? Jesus já não era mais, a partir desse momento, ele já não é mais tão comum. E o cenário desse texto é o quê? É um casamento lá em Caná da Galileia. Nós não somos informados sobre quem eram os noivos desse casamento, mas sabemos que Maria, ela estava lá. Ela foi convidada juntamente com Jesus e seus discípulos para essa festa. Provavelmente poderia ser algum parente de Maria, não se sabe, né? Mas ela estava lá. Naquela festa, algo inesperado aconteceu, o vinho acabou. Né? Eu tenho ministrado muito nas devocionais acerca desse momento que o vinho acaba. E o vinho acabou naquela festa. Naquela época, um casamento ele durava dias. E geralmente tinham muitos convidados. Né? Tinha muitos convidados. A gente vai fazer um casamento, a primeira coisa que a gente faz é a lista de convidados. E aí começa uma lista muito grande, vai crescendo. Depois a gente fala, meu Deus, preciso começar a cortar. Começa os cortes, né? Eu lembro no meu casamento foram para 350 convidados. Foi muita gente, muita gente. Mas aqui nessa época era nessa média aí. Eu acho que muita gente, né, convidada para essa festa. A gente começa então a fazer uns cortes por causa do orçamento. E não se sabe aqui a razão do vinho ter acabado. Talvez tenha sido a quantidade de convidados que excederam. Talvez tenha sido a falta de planejamento. Talvez tenha sido ali a falta do orçamento, né, da administração. Mas fato é que o vinho acabou. E o vinho, ficar sem vinho naquela época, seria até uma vergonha para os noivos, né? O vinho era algo central ali da festa, né? As festas giravam em torno de vinho. Então, ali talvez iria causar vergonha para os noivos, constrangimento. E Maria provavelmente conhecia os noivos, porque ela estava atenta aos detalhes daquela festa.
né? Talvez se fosse uma convidada comum, ela não estivesse atenta ao vinho que acabara. Mas Maria estava atenta àqueles detalhes, porque ela percebeu que o vinho acabou. E logo ela chega para quem? Ela chega para Jesus e fala com Jesus. E apesar do jeito assim irreverente que Jesus tratou aquela questão, ou como se não tivesse nada a ver com ele se importou com isso. Ele se importou, Jesus se importou, não é? Assim como Jesus se importa com tudo que acontece na nossa vida. Jesus se importa com cada detalhe da nossa vida. É por isso que a palavra nos fala sobre tudo devemos orar. Muitas vezes a gente fala assim, vou fazer um negócio, não preciso orar não, isso aqui vai dar tudo certo. Às vezes uma coisa tão simples, uma coisa que você já é habituado a fazer, dá errado. E ali começa a ter só problema. Você fala, o que aconteceu? Simplesmente porque você não orou. Você não chamou Jesus, não é? E às vezes a gente fala assim, mas Jesus se preocupar com essas coisas tão pequenas. Às vezes eu oro e falo, mas Deus vai preocupar com essas coisas tão pequenas, tão talvez insignificantes, diante do poder de Deus. Mas Ele se preocupa, Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Creia nisso, amém? E continuando, acerca desse momento, está descrito que Maria pede aos serventes para ficarem atentos às orientações de Jesus. Então, certamente, ela sabia que algo ia acontecer. Ela falou com Jesus e Jesus não ia ficar indiferente àquela situação, não é? Tanto que não ficou. O que acontece, como a gente vê no texto, né? Vamos aqui ao texto, que tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, ou seja, Maria estava atenta ali aos detalhes. E Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela fala aos serventes, fazei tudo o que ele mandar. E ali estavam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas uma coisa que nos chama a atenção também é que aquelas talhas estavam vazias. E Jesus percebe isso, né? Orienta aqueles serventes a pegarem aquelas talhas, como diz a palavra, e ele determina, tirai agora e levar ao mestre-sala. Manda encher as talhas, eles as enchem totalmente e manda imediatamente servir. Então Jesus dá ordens, Jesus entra de fato ali, faz o milagre, e acontece que naquela caminhada, naquela trajetória, até chegar o vinho, a água, né? Até então era a água, como diz o verso 9, até ali eles estão levando as talhas cheias de água, né? Aqueles serventes viram a água, encheram com água, não foi vinho, foi água, e eles chegam até aquele mestre-sala, com a água, mas agora já não era mais água, a água estava transformada em vinho. A gente não sabe o momento que isso aconteceu, mas fato é que aquela água agora já não era mais água, ela era vinho, amém? E aqui acontece o primeiro milagre, e Jesus passa então a ser percebido por todos de uma forma especial. Esse episódio, como eu falei, só está escrito ali em João. Nós não sabemos em qual momento a transformação aconteceu, nós não sabemos quantas pessoas testificaram desse milagre, quantos experimentaram esse vinho, mas uma pessoa que era necessário experimentar, o mestre-sala. Ele ali era que ia provar o vinho, não é? E falar se era um vinho bom ou não. E ele fala algo, que todos costumavam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aquele água que foi transformada em vinho, não foi transformada em um vinho qualquer. Foi transformado no melhor vinho, amém? Não estou fazendo apologia aqui à bebida alcoólica, mas eu quero que vocês entendam a palavra no sentido aqui espiritual. Amém? E o vinho daquela festa, ela acabou. E o vinho, segundo o Salmo 104, versículo 15, fala o seguinte, o vinho representava a alegria, o vinho que alegra o coração do homem, que lhe faz brilhar o rosto. Veja, o vinho daquela festa acabou. Consequentemente, acabaram o quê? A alegria. Ia acabar a alegria da festa, todo mundo ia embora. Talvez ali a festa ia acabar antes da hora, né? Como às vezes acostuma no casamento acabar antes da hora. Mas o vinho acabou, ia trazer tristeza, ia trazer frustração, problema, aborrecimento, falação, não é?
Falação ali da festa. Então isso ia trazer muito aborrecimento. Mas Jesus se preocupou com isso, né? Não se atente a essas questões. A gente se atenta a tantos pequenos detalhes. Ai, Senhor, acabou isso aqui. Senhor, o que é que eu vou fazer? Mas Jesus está preocupado também com tudo que acabar na sua vida. O vinho tem acabado na vida de muitas pessoas, né? Quando o Senhor me deu essa palavra, esses dias, o Senhor falava muito isso ao meu coração. O vinho tem realmente acabado. Está se acabando o vinho para muitas pessoas, a alegria de viver, a alegria de fazer a obra do Senhor, a alegria de estar casado, né? Quando a gente ouve muito falar dessa palavra acerca do casamento, né? Muito voltado para casamento, quando Jesus faz o primeiro milagre no casamento, a gente ouve muito falar sobre isso, que é porque Jesus estava preocupado com a família, não estava preocupado em curar ainda, não estava importando em fazer tantos milagres, mas ele estava preocupado em restaurar desde já aquele casamento, antes que acontecesse o pior. Mas aqui o Senhor, quando ministrava meu coração, ele falava sobre isso. O vinho de muitos acabou, principalmente agora nesses meses, né? Desde março, mais ou menos, a gente está vivendo esse pico aí da pandemia, tem sido um caos, né? Tudo mudou nas nossas vidas, nossas rotinas, né? Os planos, né? No primeiro momento que eu orei, a gente fica meio perdida a primeira semana, e eu orei, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou tão perdida, não sei o que fazer. Eu, uma pessoa que não parava dentro de casa, e aí o Senhor nos traz para dentro de casa, tem que parar mesmo, tem que acabar com tudo que estava projetado. Então o vinho acabou para muitas pessoas. Quantos casamentos não aconteceram este ano, né? Quantas festas, quantas formaturas, quantos planejamentos, viagens caras, já pagas, ninguém esperava, né? Como aquele casamento, ninguém esperava. O vinho acabou. E o vinho tem acabado para muitas pessoas, não é? O emprego que já não tem, o salário já não está na conta mais, não é? O vinho acabou, e aí bate muitas vezes o desespero, bate de fato a tristeza, não é? Muitas vezes quando é o momento que sai a alegria. O vinho traz essa alegria, né? Representa a alegria. E muitos estão tristes diante desse caos, diante das notícias que têm chegado, diante das situações, dos números que têm sido crescentes, né? Da violência, tantas coisas terríveis têm acontecido e trazido tristeza aos corações. Mas uma coisa é certa, aquela festa, o vinho acabou, né? Tinha acabado, mas tinha algo diferente naquela festa. Naquela festa havia um convidado especial, naquela festa estava Jesus. Quando Jesus está na festa, irmãos, tudo muda. Jesus não era um convidado comum, como a maioria daquelas pessoas. Não sei quantos convidados havia naquela festa. Talvez convidados simples, talvez convidados nobres, mas Jesus estava lá. E quando Jesus está na festa, o vinho pode até se acabar, mas ele traz um vinho novo, um vinho muito melhor do que era antes. Basta a gente confiar, amém? Basta a gente convidar Jesus para a nossa festa. Jesus não pode sair da nossa festa, da nossa vida. Jesus jamais pode ficar de lado, muito menos de fora. Imagina você se Jesus estivesse fora dessa festa. Olha, observe uma coisa. Jesus, ele não foi chamado às pressas. Tipo, o vinho acabou, vamos lá chamar Jesus para fazer um milagre. Ninguém sabia que Jesus até então fazia milagre. Então, Jesus não foi chamado de última hora para fazer aquele milagre. Jesus já estava lá. Quando eu estava redigindo agora à noite para trazer essa mensagem, e comecei a falar, veio no meu coração essa mensagem, né, que Jesus já estava ali. O Senhor falou, eu já estava lá, por isso o milagre aconteceu. E infelizmente muitos estão deixando Jesus fora da festa. Muitos estão deixando Jesus fora da sua vida, fora dos seus projetos, fora dos seus sonhos, fora até mesmo das igrejas. Como assim, irmã? Fora da igreja? Tem, irmãs. Infelizmente, há muitas pessoas que estão deixando fora, não apenas um convidado, mas o noivo. E isso tem sido preocupante. A gente tem vivido uma época, e acredito que é essa a causa de muitas pessoas estarem tristes, o vinho ter acabado, porque a gente está vivendo uma época muito do ego, né? Do eu, do homem.
A gente vê o evangelho não é mais pregado como antes. A pastora estava ministrando na terça-feira sobre felicidade, né, versus perseguição, e ali ela falou sobre isso. Muitas pessoas só estão pregando felicidade no altar. Né? Muitas igrejas só estão falando sobre felicidade, sobre o ter, sobre você ter mais, sobre você ser produtivo, sobre você ter dinheiro. A gente pega ali, quando a gente abre o YouTube, vê um monte de comercial. É comercial, invista mais, tenha muito dinheiro, tenha metas, seja produtivo. Gente, é um bombardeio dessas informações. E isso tem entrado no meio das igrejas. Infelizmente, é um evangelho, não é mais um evangelho, não é um eu pregando sobre o homem. É tudo acerca do homem, não é? Tudo acerca do homem, do ter, do ser, de você ter mais, de você ter um bom status. E Jesus está fora da festa. Jesus está lá fora, o noivo está fora. Jesus na igreja não é só o convidado, ele é o noivo. Olha só, a pessoa principal está fora do casamento. Vai acontecer casamento, irmãos? Se não tiver o noivo, não tem como, não é? Mas infelizmente a gente tem vivido esse evangelho. Um evangelho, infelizmente, um evangelho fraco, onde não se prega a palavra, onde não se prega da perseguição, como a pastora falou terça-feira. Os crentes, com propósito firme, passaram por provações, morreram decapitados, morreram queimados, né? Alguns que eu acredito que assistiram aí o filme Paulo, as pessoas eram tochas vivas, irmãos. Será que hoje teríamos condições de passar por essa perseguição? A gente passa por uma perseguição, né, de certa forma velada, mas ser queimado em praça pública, não é? Isso é perseguição. Mas hoje a gente só tem pregado, as igrejas têm pregado muito sobre felicidade, sobre ser, sobre ter. E aí, por não ter mais, o vinho acaba. Olha o que é que o Senhor fez, todo mundo agora dentro das suas casas. E a gente tem negligenciado o noivo, tem negligenciado o convidado na nossa vida, não é? Tem negligenciado muito, deixado ele de lado. E Maria logo chamou Jesus. Aqueles noivos foram privilegiados porque Jesus estava na festa. E então aconteceu o milagre, amém? O milagre aconteceu porque Jesus estava naquela festa. Jesus precisa estar na sua vida, meu irmão. Não deixe Jesus de fora da sua vida. Não deixe Jesus de fora dos seus projetos. Primeiro vem Jesus. Senhor, isso aqui eu tenho que fazer. Coloca para o Senhor. Jesus, eu te convido a entrar na minha casa, eu te convido para entrar no meu casamento. O meu casamento às vezes pode estar um caos, o seu casamento. Quem é que vai colocar ordem no caos? É só o Senhor quem coloca ordem no caos. A terra estava um caos e Deus colocou ordem no caos. E Jesus precisa colocar ordem na sua vida. Então chama Jesus, convida. Não é? Teve um momento, esses dias, não lembro agora em qual culto eu estava, a irmã contou, não é, que ela estava passando por tantas dificuldades, e ela disse que nesse dia ela fez o seguinte, ela disse: Senhor, eu estou tão cansada, mas eu quero conversar contigo. E naquele dia ela preparou um jantar muito especial, ela se arrumou, ela preparou a mesa, e ela convidou Jesus para aquela mesa. Ela disse: Jesus, senta comigo nessa mesa. E naquele momento ela começou a falar tudo para Jesus. Ela contou tudo. De fato, Jesus estava com ela. E ali ela recebeu milagre. Ali ela recebeu restauração. Ali ela recebeu alegria. Ela recebeu de volta aquele vinho que havia acabado, o vinho da alegria. Convide Jesus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Convide Jesus, não deixe Jesus de fora da sua vida. Muitas vezes a gente tem deixado Jesus de fora. Jesus é o último a entrar. Às vezes nem entra na nossa vida. Não deixe Jesus de fora. Se você quer vinho novo, vida restaurada, um novo vinho sobre a sua vida, uma nova alegria, uma nova unção, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Ele não pode ficar de fora jamais, amém? Glória a Deus por isso. Que você possa meditar acerca disso. Não deixe Jesus de fora. Aconteça o que acontecer, Jesus tem que estar nessa festa. Jesus tem que ser o primeiro convidado. Eu vi um casal, eu não lembro agora, que eles no casamento, eu acredito que agora eu lembrei quem é, o pastor Luciano Subirá com a pastora Kelly, e eles falaram que a primeira coisa que fizeram quando foi casar foi um convite para Jesus. Eu achei isso tão incrível.
lindo, né? Eles fizeram o primeiro convite, pegaram o convite de casamento, escreveram para quem seria aquele convite foi para Jesus, e Jesus entrou no casamento deles, desde então, né? A gente tem visto aí, graças a Deus, eles firmes no propósito. Então convide Jesus para a sua festa, convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para a sua família, né? Ele vai fazer a diferença, ele é um convidado sem igual, amém? E para a gente encerrar, o último tópico aqui que eu coloquei, é a questão ainda desse vinho, né? O Senhor fez uma transformação, o Senhor trouxe água, as talhas estavam vazias, né? Isso aí pode representar outro estudo, outra palavra, né? Quando as talhas das nossas vidas estão vazias, precisam ser cheias da água. A água é o Espírito Santo, não podemos ficar vazios sem a presença do Espírito Santo, né? Mas eu vou deixar isso de lado. O que eu quero falar aqui ainda é o que Jesus faz naquela festa. Há uma transformação. Quando aquela água é no caminho que vai acontecer, né? Eles vão levando aquela água e há uma transformação e aquela água se torna em vinho, né? E o vinho, eu falei um pouco sobre isso hoje, para a gente chegar no vinho, no perfeito vinho, né, o melhor, há um processo bem difícil, né? Tem que haver um processo chamado vinificação, que ocorre de muitas maneiras, né? Em várias etapas. Para ter o melhor vinho, parece que são 8 etapas. Mas eu me atentei só a 3, porque é necessário ter a colheita da uva, é necessário ter o esmagamento daquela uva para sair o suco, e ainda é necessário uma prensagem das uvas. Depois de esmagada, é prensada aquela uva. E aí, na prensagem, tira os caroços, a casca, e aí se extrai o melhor vinho, né? Jesus transformou aquela água em vinho. Nenhum desses processos passou por Jesus, mas com a gente acontece diferente. Se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, se a gente quer se tornar, né, um vinho melhor, né, a gente tem que passar por um processo nas mãos do Senhor, amém? Esse processo é doloroso, irmãos, é um processo de esmagamento. Muitos, talvez aí na sua casa, estão passando neste momento por esse processo de esmagamento, de esmagar a uva. E dói esse processo, né? Não sabe quanto tempo leva, mas ele é doloroso, até espremer o vinho, né? O vinho, o suco. E depois ainda muitos de nós, né? Talvez aí na sua casa está passando ainda pelo processo da prensagem, que ainda é mais doloroso. Mas é na prensagem que são os vinhos nobres. Se você quer ser um vinho nobre, vai passar também pela prensagem. Todos passamos por esse processo. Ao longo da caminhada com Cristo, a gente passa por esses processos que doem, mas que no final sai a essência. E a essência de nós deve ser Jesus Cristo, amém? É essa essência que deve ser extraída. Aquela água foi transformada em vinho, porque havia o toque de Jesus, amém? Nós precisamos, muitas vezes, passar por esses processos que doem, como muitos estão passando aqui. O vinho acabou, está doendo, está chorando, mas se Jesus está com você, se Jesus está nessa festa, o vinho vai ser muito melhor. Quando você passar desse processo de pandemia, esse processo que não tem nada em casa, esse processo que não tem mais emprego, esse processo que está doendo, o vinho vai ser melhor. Se você continuar primeiro firme no propósito e se continuar com Jesus na sua vida. Continue com Jesus na sua vida. Ainda que tenha que passar por esses processos dolorosos, o vinho vai ser melhor. E eu creio que quando sairmos, haverá um novo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque se a gente começar e continuar com Jesus, o vinho vai ser melhor, a alegria vai estar sobre a sua vida, você vai sair renovado. Há muitas pessoas que estão tristes, o vinho realmente acabou, a alegria se foi, mas aquele que busca o Senhor vai sair diferente, irmãos. Eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor vai transformar muitos de nós em pessoas melhores, em pessoas com mais fé. Muitos estão tendo experiências incríveis com o Senhor nesse momento que tem que ficar em casa, porque está lendo mais a palavra, está buscando, e o Senhor vai encher
O Senhor vai encher a talha, o Senhor vai encher com o Espírito Santo. Então continue firme no seu propósito. Chame Jesus para a sua vida. Convide o Senhor, não deixe o Senhor de fora da sua vida, que o vinho pode acabar, mas o Senhor vai trazer um vinho muito melhor. Vai ser tudo muito melhor do que antes. Vai ser um vinho novo. Vai ser o novo de Deus sobre a sua casa. Vai ser o novo de Deus sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional. Precisamos hoje do Senhor nas nossas emoções. Precisamos do Senhor controlando as nossas emoções. Amém? Nós precisamos de Jesus. Não podemos deixar Jesus de fora da nossa vida. Amém? Creia nesta palavra. Eu te convido nessa noite a meditar acerca disso. A falar, Senhor, de fato o vinho acabou, mas eu te convido hoje a fazer parte da minha vida, a estar na minha vida para sempre, não apenas por um momento. Tem pessoas que só chamam Jesus no momento da situação. Ah, Senhor, o vinho acabou, vou chamar Jesus. Jesus, entra aqui agora, estou passando por um problema, uma dificuldade. Aí ora, jejuma, busca, é só um momento. Passou, Jesus ficou lá do lado de fora. Né? É igual às vezes as pessoas oram pedindo um emprego. Quando o Senhor dá um emprego, a pessoa nunca mais apareceu na igreja, não é mais fiel. Ué, gente, a pessoa estava aqui precisando, na hora que o vinho acabou, foi procurar Jesus, né? O vinho passou, estou agora no tempo da bonança, aí Jesus ficou de fora. Não, irmãos, é ter Jesus com você o tempo todo. A festa não pode ficar só um dia, não pode durar só 7 dias, mas ela tem que durar todos os dias da sua vida. A alegria tem que ser contínua, amém? Tem que ser contínua, mesmo na provação. Continue firme, continue com um propósito firme, continue louvando, adorando, continue com Jesus na sua vida, não deixe Jesus de fora, amém? O vinho pode acabar, mas Jesus vai trazer um vinho novo sobre você. Eu declaro isso na sua vida. Você que está ouvindo a palavra nessa noite, receba esse novo de Deus para a sua vida, ainda que demore por alguns dias, por alguns meses, mas o Senhor vai trazer algo novo, porque Ele sempre traz novidade, quando Ele está na nossa vida, amém? Eu agradeço essa oportunidade da palavra, agradeço cada um de vocês, né? Quero aqui agradecer, em nome de Jesus, primeiro a pastora, né? Deixa eu ver aqui os irmãos que estão conosco, só um momento. Não sei se eu consigo ler todos, né? Não apareceu para mim muitos aqui. Aí. Acho que está travado. Amém? Aparecendo? Amém. Já falei da irmã Flaviana, minha irmã Ana Raquel, meus pais, amém, que estão aí. Deus abençoe cada um de vocês. Receba esse novo de Deus para a sua vida. Receba esse novo de Deus. Mas também esteja preparado. Se você estiver nesse propósito, nesse processo de esmagamento, ou um processo que está difícil, irmãos, continue firme. Isso passa. Tudo vai passar, tudo passa, todo processo tem uma etapa final. A gente que trabalha muito com isso em processo, a gente sabe que tem começo, meio e fim, não pode ficar pela metade. Então o Senhor está no controle, se Ele está na sua vida, logo esse vinho vai vir um vinho novo sobre você, amém? Eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa noite, que Deus venha restaurar a vida da pastora, a sua saúde, venha trazer um vinho novo sobre sua vida, pastora. Você que é essa mulher firme, continue mais firme no Senhor, sobre a vida do Diogo. Obrigada, Diogo, por esse apoio hoje à noite, né? Cada um de vocês que participaram conosco, que Deus abençoe, que Deus traga novidade nesses dias, ainda que pareça que o vinho acabou e não tem nenhuma expectativa. Se Jesus estiver na sua vida, há expectativa, amém? Há vinho novo por vir. Basta você continuar confiando, basta você continuar crendo em nome de Jesus, amém? Só reforçando então os avisos, no próximo domingo haverá o culto às 18h30, o culto online, né? Que você participe, que você pode vir para a igreja, venha, né, com a máscara, com todo o protocolo aí de segurança, venha, participe desse momento, venha com alegria, né, permaneça aí firme, permaneça alegre, louvando o Senhor, mesmo que você não veja, continue firme no seu propósito. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês estejam buscando cada dia mais. O tempo pode parecer tão difícil, né? Quanto vinho acabou por aí, né, como eu falei, mas sempre haverá esperança para aquele que está com o Senhor. Não deixe Jesus de fora da sua vida, não deixe Jesus de fora da festa. Ele é o único que pode fazer o milagre,
Ele é o único que pode transformar água em vinho. Ele é o único que pode transformar todas as coisas, porque Ele é o eu sou, amém? Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então Ele é Jesus, amém? Que você creia, que você leia essa palavra. Eu creio que o Senhor ainda continuará a falar com você de uma forma muito especial. Deus abençoe a vida de cada um, a vida da pastora. Também agradeço aqui a Laíla, um abraço aí para a Laíla, tio Fernando, tia Lourdinha aí na Paraíba. Deus abençoe o Ricardo Alexandre, a irmã Glória, amém? O irmão Mauro César, Deus abençoe. Antônia Farias, Adriana, Deus abençoe, minha irmã. A irmã Sônia, Deus abençoe, irmã Sônia. Cada um de vocês que está conosco nessa noite, que Deus derrame esse vinho novo sobre a Jusileia, amém? Deus abençoe, Jusce, a sua vida grandemente, poderosamente. Que vocês recebam nessa noite esse vinho novo. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus, amém? Uma boa noite a todos. Que continue firmes aí no seu propósito até o fim. E tudo vai passar. Amém? Glória a Deus por isso.